Vamos continuar falando de política, porque na terça-feira a gente falou aqui que havia a possibilidade grande da Câmara dos Deputados aprovar a proposta que prorroga as eleições. Essa emenda à Constituição foi aprovada ontem, né, pela Câmara dos Deputados, em primeira e segunda discussão, foi ali já na pancada. A PEC, que já é emenda, deve ser promulgada hoje, e com isso as eleições que seriam em outubro foram para novembro. E sobre isso a gente volta a conversar com o advogado José Antônio Ercolim, coordenador da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Rio Preto. A gente vai repercutir aqui um pouquinho as consequências disso, porque além das eleições, todos os outros prazos eleitorais também foram empurrados aí conforme a data das eleições, que vão ser de 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno. O doutor Ercolim está aqui com a gente. Doutor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Obrigado mais uma vez por nos atender. O doutor Ercolim sempre prestando aí atendimento a gente, tirando as dúvidas, né, doutor? E aí, então agora não só as eleições, mas todos os prazos foram prorrogados. Qual que o senhor destacaria, doutor? Agora já conseguimos falar disso de forma concreta, né, Alexandre? Nós saímos da esfera tese, teórica, né, da teoria. Então, confesso que eu pessoalmente fui surpreendido pela forma como foi aprovado. Fiquei feliz, fiquei muito satisfeito, porque eu acho que esse adiamento, eu acredito que vai ser muito proveitoso, principalmente para que o TSE consiga viabilizar uma eleição mais com condições sanitárias aí melhores, porque nós ainda vamos estar passando por essa questão da pandemia, né? O que dá para destacar aí, Alexandre, que estava no Senado, que foi suprimido pela Câmara, o artigo, um parágrafo de um dos artigos, que agora não me lembro de cabeça, me perdoe, que dava a possibilidade do TSE de forma administrativa, caso haja necessidade de um município ter uma situação mais grave da pandemia, que essa eleição fosse adiada e criasse uma nova data, e isso, no texto original do Senado, era dada essa possibilidade de que o TSE, por conta própria, de forma administrativa, adiasse o pleito nesses municípios. Isso foi suprimido, e caso haja essa necessidade, vai ter que ser feito por ato do Congresso. Tem que passar uma nova votação. Isso. Em emenda, na verdade, Não. Aí é só um ato... é só o ato. É o próprio Congresso quem decide, né? Isso, é um ato legislativo, o termo correto. Legal. Doutor, algumas dúvidas que pintaram aqui, até o pessoal aqui na Câmara me perguntou hoje, questão de desincompatibilização. Aí eu até fui dar uma olhada. Quem já desincompatibilizou, já era, está precluso, mas quem ainda estava no prazo, agora tem um novo prazo, é isso? Isso. O que acontece? As desincompatibilizações de 6 meses, 4 meses, essas estão preclusas, elas não voltam. Nós tínhamos uma previsão de desincompatibilização agora, para sexta-feira, né, que são os 90 dias. Esse prazo passou a ser no dia 15 de agosto, certo? Algumas pessoas já se adiantaram e não esperaram, né, nem a votação, nem nada, desincompatibilizar essa semana. Eu estou com alguns casos aqui no escritório. Qual é a orientação? Quem tomou essa medida, que procure o departamento pessoal dos municípios onde estão lotados e peçam a desconsideração desse pedido de desincompatibilização, devido à pandemia, né? Devido ao adiamento da eleição, devido à pandemia, que peça-se essa desconsideração para que aí só se desincompatibilize em agosto. É possível isso, doutor? A pessoa não fica impedida desse retorno ou não? Não. Até porque quem se adiantou muito aí fez agora, né? De ontem, dia 30, dia 1º. Né? Às vezes nem publicou o ato ainda, né? Não, nem deu tempo. Então, para que não? Porque assim, imaginar uma desconsideração
pelos departamentos pessoais aí, simplesmente por desconsiderar, não dá. Você precisa ter um documento que entrou com o pedido, agora está pedindo a desconsideração. É só uma questão burocrática, Alexandre. Tá certo, doutor. Tem a outra questão aqui das convenções, né, que foram agora, serão de 31 de agosto a 16 de setembro, mas acho que já era o esperado, né? E registro das candidaturas até 26 de setembro. Então, tudo um mês adiante aí, doutor. Todos os prazos foram arrastados, né, Alexandre? Vale lembrar, Alexandre, que as convenções serão feitas por meios virtuais. Tinha essa dúvida também, né? Tudo virtual, né? Foi aprovado, está sendo estudado. Parece que até já tem algumas plataformas em que o tribunal, o TSE, está uniformizando as plataformas que vão poder ser usadas, né? Que vão disponibilizar, acho que 2 ou 3 aí que vão estar uniformizadas para isso. E então vale a pena os partidos procurarem essa informação aí para poder fazer as suas convenções pelo meio virtual. Tá certo. Doutor José Ercolim, tem algumas datas aqui, eu vou falar, depois se o senhor quiser comentar alguma coisa. Bom, as eleições 15 e 29, primeiro e segundo turno onde houver. Aí, 18 de dezembro, prazo final para diplomação, ou seja, bem aí, um mesinho só para diplomação. E depois, já em 21, 12 de fevereiro, é o prazo final para a Justiça Eleitoral julgar as contas dos eleitos. Acho que está tudo dentro do esperado, né, doutor? Jogaram o único prazo aí que fica meio fora do contexto que a gente tem como comum, como normal, é essa data do julgamento das contas, né? Embora, claro, essas contas não haja necessidade de julgá-las antes da diplomação, normalmente é feita dentro do mesmo ano, né? Então aí a gente está com só essa pequena diferenciação aí, mas isso não traz nenhuma consequência, até porque os prazos das ações de impugnação a essa impugnação de mandato eletivo, impugnação de diplomação, elas todas também são arrastadas, né? Porque elas dependem da data do pleito, elas dependem do julgamento das contas. Então, isso tudo foi arrastado junto com as datas. Mas, doutor, entre nós, depois que a diplomação e a posse, é muito difícil, né? Você caçar a não ser que seja algo muito, muito assustador, mas é difícil, não é ou não, doutor? É muito entre nós, né? Então, que ninguém nos ouça. Tem ninguém ouvindo, fica tranquilo. Não tem ninguém, estamos só nós dois aqui. Então, acontece o seguinte, Alexandre, a Justiça Eleitoral, ela tem ela não tem ela tem competência, tem capacidade, mas isso acabam sendo processos que caem com os seus procedimentos e acaba demorando muito. E a pessoa, enquanto ela está sendo impugnada, ela já está na cadeira, ela já está cumprindo seu mandato, né? E isso traz consequências graves, porque dependendo de um julgamento, você tem aí um mandato que pode ser, você tem que forçar uma nova eleição, então, dependendo de uma eleição direta, que você tem que marcar a nova data, movimentar toda a máquina do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, com mais despesas e tudo mais. Então, você tem essa série de consequências, né? Até sobre isso, doutor, não tem muito a ver com o adiamento das eleições, mas eu estava navegando aqui no Conjura agora, no J-Info também, não sei se o senhor viu, o TSE decidiu ontem que os processos de cassação de prefeitos só serão executados depois da pandemia. Para a corte, o afastamento de prefeitos agora poderia atrapalhar prefeitos que estão aí sob processo de cassação, né? Poderia atrapalhar as políticas de combate à Covid. O que o senhor acha disso? Eu acho isso meio temeroso. Eu não confesso que aí eu vou procurar estudar isso aí, me informar, mas eu acho bem temerário isso, né? Porque qual é o problema? O problema todo é a questão das inelegibilidades, né? Como é que você vai, dependendo do grau que esse processo tiver, já está em grau de recurso, um julgamento em segunda instância você pode inviabilizar uma campanha. Então, pode ser que muitos aí que estão com risco de
de serem considerados inelegíveis possam se valer disso. Bem temerário. Se beneficiar, né? Tá certo. Doutor, para a gente finalizar, houve alguma mudança da última eleição para cá em relação à regra da proporcionalidade, a questão do quociente eleitoral? Porque está havendo uma dúvida muito grande no meio político aí de que na questão lá do cálculo das sobras poderiam ser eleitos candidatos que não atingiram, cujos partidos não atingiram o quociente eleitoral. O senhor tem conhecimento disso? Teria como explicar para a gente, se o senhor souber? Sim, Alexandre, isso aí ele tá previsto na emenda constitucional 97, que acabou com as coligações para candidaturas proporcionais, e com isso eles jogam para dentro do cálculo das sobras o partido que não alcançou quociente para a primeira conta. Que antigamente era o seguinte, vamos imaginar, Rio Preto normalmente é entre 11.500 e 12.000 votos o quociente eleitoral para uma cadeira. Os partidos que faziam, vamos lá, 11.900 votos, eles ficavam fora da primeira conta. Ficando fora da primeira conta, mesmo tendo batido muito na trave, eles não entravam na primeira conta da sobra, certo? Agora eles entram. Agora, todo partido, mesmo que não tenha alcançado o quociente eleitoral, ele entra na conta das sobras. Tá? Essa é a mudança mais significativa. Acompanha isso, Alexandre, é interessante mencionar o fato da cláusula de barreira. O candidato, para se habilitar, mesmo ser puxado por uma sobra ou por um puxador de votos aí, ele precisa ter pelo menos 10% da votação do quociente eleitoral. São 12.000 votos, ele teve que ter pelo menos 1.200 votos. Porque vamos imaginar aí, né? Isso para acabar com o efeito Tiririca, o efeito Enéas. Então, por mais que você não tenha, vamos imaginar que você entre nessa soma, mas você tem a possibilidade de entrar no cálculo das sobras. Mas se você não tem nenhum candidato que fez 1.200 votos, aí esse candidato não vai poder, não vai entrar. Aí abriria, no caso, a possibilidade de um candidato de um partido que não atingiu o quociente, mas que foi muito bem votado, ele poderia entrar? Exatamente, Alexandre. Exatamente, é essa situação. Porque, e vale lembrar o seguinte também, caso nenhum partido tenha nenhum candidato que tenha alcançado os 10%, essa regra cai por terra. Tá? Então, se nenhum partido tem ninguém, usando o nosso exemplo aí de 1.200 votos, nenhum candidato em nenhum partido, aí obrigatoriamente essa regra tem que cair, porque a Câmara não pode ter cadeiras vagas. Não pode ficar em vacância aí as cadeiras, né? Exatamente, mas é bem isso, Alexandre. A mudança mais significativa é que o partido, mesmo que não tenha alcançado o quociente eleitoral, para participar do cálculo, não participou da primeira conta, a hora que começa o cálculo das sobras, ele entra no cálculo. Aí, no caso, já o cálculo já da primeira sobra. Da primeira sobra ele já entra. Tirando aí, tirando os que garantiram já no quociente ali a sua cadeira cheia, né? Aí na primeira contagem esses partidos já entrariam. E aí o curioso é bem essa situação, porque se você tem, vamos imaginar, usando esse exemplo aí dos 11.900 votos, putz, foi por um triz que ele não entrou, que não fez o quociente. A hora que jogar ele para sobra, a primeira cadeira já é dele. A primeira já é dele. Entendi. Exatamente. Maravilha. Quem sabe corrige algumas injustiças aí, né? Que a gente sempre tem alguns candidatos muito bem votados que acabam não entrando porque o partido não chegou lá. Aí a gente consegue eliminar duas injustiças, né? Essa questão dos puxadores de voto que puxavam candidatos aí, votações pífias, e aquele que teve muito voto, mas que infelizmente o partido como um todo não alcançou uma votação expressiva. Acho que o maior exemplo aí dos puxadores de voto é o que o senhor citou, o efeito Enéas, né? Eu me lembro que na época o Enéas foi o mais votado, acho que teve mais de 1 milhão de votos, e elegeu um deputado federal que depois veio se estabelecer aqui em Nova Granada, Vanderlei Assis, se eu não me engano, que acho que ele não teve 200 votos para deputado federal e acabou entrando aí na conta do Enéas. É isso aí, doutor.
O Enéas teve 1.200.000 votos e esse cidadão entrou com 400, eu não lembro se é quase 400 ou 400 e pouquinhos votos. Eu lembro Mas que era muito pouco voto. É. Maravilha. Doutor José Antônio Ercolim, advogado especialista em direito eleitoral, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Muito obrigado, viu, mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, Alexandre. Um forte abraço. Forte abraço, doutor Ercolim, sempre aí disposto a esclarecer a gente as dúvidas. Acho que a questão aí da sobra do quociente eleitoral é uma dúvida que muitos políticos têm, aí está todo mundo se perguntando, então o doutor esclarecendo aí essa dúvida, então ficou claro, partidos que não atingiram o quociente eleitoral, mas têm candidatos bem votados, no cálculo da primeira sobra, tem possibilidade sim de entrar. É um cálculo difícil aí, complexo, mas enfim, o doutor esclareceu que pelo menos há essa possibilidade.